Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos ao capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: Ai, meu senhor, ele era emprestado. Ou seja, o jovem deixou cair na água um machado, né, com o qual cortara o tronco, só que o machado era emprestado. E aí ele pediu socorro a Eliseu, né, chamando ele de Senhor. Eliseu era um profeta, então ele disse: Ai, meu senhor, era emprestado o machado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho
nem é esta a cidade? Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos, para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Ou seja, o rei chamando Eliseu de pai. Na verdade, Eliseu não era pai, mas era um representante de Deus, né, um profeta que representa Deus, e Deus é o nosso pai. Então assim falou o rei de Israel: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse, ou seja, Eliseu respondeu: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Então os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até o ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de uma medida de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher gritou a ele, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, como te acudirei eu? Não tenho trigo nem vinho. Perguntou-lhe então o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia: Dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei essas palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, enquanto ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei estava vestido de pano de saco por baixo das roupas. E disse: Assim me faça Deus, o que bem quiser, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora da porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então o rei disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, aqui, um embate, né, entre o rei e Eliseu, né? Porque
Samaria foi cercada, né? E com o cerco acabou a comida em Samaria. E eles não podiam sair daquele cerco para ir buscar comida, de tal maneira que houve essa questão de duas mulheres combinarem: olha, vamos comer os nossos filhos para sobrevivermos. Hoje a gente come o teu filho e amanhã nós comeremos o meu filho. Só que ela enganou a sua amiga, né? E comeram o filho da amiga, e no outro dia, quando ela foi para cozinharem o filho daquela que teve a ideia, ela escondeu o filho, né? Então isso chegou ao conhecimento do rei, e o rei colocou a culpa em Eliseu, né? Então que mandou mensageiros até Eliseu. Mas como Eliseu era um homem de Deus e ficava sabendo de tudo quanto se planejava de bem ou de mal contra ele, então ele se precaveio e deu ordens para que as portas fossem fechadas, para que aqueles enviados pelo rei não o atingissem. Então assim termina o capítulo 6. Que Deus abençoe você e toda a tua família.